E aí pessoal do YouTube, Foxwalker na área, e nesse vídeo eu vou falar sobre o episódio 10 da quarta temporada do Walking Dead, que foi lançado, acho que foi ontem nos Estados Unidos. E, meus amigos, esse episódio foi exatamente o contrário do episódio 9, né? Porque no episódio 9 nós tivemos um grande foco em apenas dois grupos, né? Uma pequena quantidade de pessoas, e teve muito desenvolvimento em questão do psicológico, do desenvolvimento, sabe, o mais humano, e não teve muita ação. Já o episódio 10 foi o contrário, teve foco em vários grupos, né, no caso o resto dos grupos, que ainda não havia aparecido, teve muita ação, né, mas não foi tanto assim, quer dizer, em cada grupo fez alguma coisa, tipo alguma ação assim, tudo mais, mas o problema é, não teve muito desenvolvimento, eles apenas chegaram no local, mataram alguns zumbis, encontraram alguma coisa e acabou. Então assim, foi assim, uma ponta ou outra, eles não conseguiram criar um equilíbrio. Mas foi um episódio bacana. Então assim, vamos começar falando do primeiro grupo que apareceu, que no caso foi do Daryl e da Beth. Que assim, porra, finalmente tivemos a Beth falando alguma coisa. Ela não fez muita coisa útil, mas ela narrou a introdução, né, do episódio, que foi uma coisa nova. E nós acabamos tendo uma introdução meio que em slow motion, assim, o Daryl e a Beth correndo e etc. E ela narrando, né, nós tivemos finalmente, sabe, a atenção, né, que ela tanto precisava. Mas, assim, não foi lá grande coisa, porque, porra, pra quem tá vendo The Walking Dead já dá pra perceber que ela nunca recebeu tanta atenção. E vendo aquela introdução a gente pensa, porra, quem é que tá falando? Ah, é a Beth, aquela pessoa que nunca teve atenção. Enfim, ela não é tão importante assim, mas a questão dela receber finalmente atenção pode abrir novos caminhos, principalmente para o desenvolvimento dessa personagem. Em questão deles, eles não fizeram tanta coisa assim, eles caminharam pela floresta, houve um ataque de zumbi, e a Beth é muito lerda, porque tinha um zumbi que estava se aproximando dela. Mano, quando um zumbi caminha pelo mato, ele faz barulho com a boca, e ele pisa no chão, no caso no gramado, faz barulho, e ele fica batendo nos galhos. Então ele faz barulho. Só que o problema é que a Beth, que estava tipo, já com a faca se preparando para atacar, não ouviu ele. Cara, eu achei essa cena muito ridícula, mas o Daryl chegou e salvou ela. Resumidamente, eles caminharam, mataram alguns zumbis, caminharam e pronto, não teve nada demais. E eu achei isso bem fraco. Já o segundo grupo foi da Micah, da Lizzie, do Tyrese e da Judith, né? O que tá, porra, obviamente ela tava viva. Eu não sei porque o pessoal tava meio tipo, ah meu Deus, a Judith morreu, nananã. Mano, quando alguém tem conhecimento sobre cinema, seriado, a questão de clichês, dá pra deduzir muito bem quando um personagem que simplesmente desapareceu tá vivo ou tá morto. E como eu já havia dito anteriormente, eu já sabia, ó, há muito tempo que a Judith estava viva. E ela apareceu viva, obviamente que ela tá viva, porra. Em questão desse grupo nós tivemos um pequeno desenvolvimento, principalmente questão da Lizzie. No caso da Judith, ela ficou chorando, atraiu alguns zumbis. O Tyrese tentou matar alguns zumbis, etc. Só que aí teve um momento muito interessante. A Lizzie, pra tentar, sabe, proteger o grupo, né, começou a fechar a boca da Judith, junto com o nariz, etc. Enfim, assim, deu pra ver, né, que ela meio que tentou sufocar a Judith. Então, meio que o lado psicopata dela tá começando a nascer, né? Porra, ela já é meio doidinha da cabeça, mas o lado psicopata tá começando a se desenvolver. Eu achei isso bacana, a questão dela tentar sufocar a Judith. E nós tivemos a volta da Carol, né? Não foi muito impressionante, ela chegou, falou com o Tyrese, etc. Então assim, a volta da Carol não foi lá grande coisa. Então, porra, eu tava esperando algo melhor, né? Algo que poderia ter feito esse episódio muito mais foda. Porque, porra, a Carol desapareceu por alguns episódios. Ela simplesmente volta, sabe? Ah, oi, voltei. Porra, nada demais. Não teve nada realmente, pô, interessante. E outra coisa, né, cara, o grupo tava dividido. A Carol, que tava procurando, sabe, o grupo, poderia muito bem ter encontrado qualquer pessoa do grupo. E ela logo encontra a pior pessoa que ela podia encontrar. O Tyrese. Lembrando que a Carol matou a esposa. E o David, né, que eram pessoas próximas do Tyrese. Então, assim, isso aí foi muito clichê, cara. Quais eram as chances da Carol encontrar o Tyrese, cara? Não. A chance pode até ser igual pra todos, mas, porra, colocar a Carol logo com o Tyrese, cara, isso é muito clichê. Mas foi. Aí eles continuaram caminhando, encontraram um mapa e aí sumiram, né? Eles continuaram seguindo o caminho. Nós não sabemos para onde eles vão, né? Qual lugar do mapa eles vão, o que era aquilo e etc. O próximo grupo era da Meg, da Sasha e do Bob Stuckey, né? No caso do médico, né? Em questão desse grupo nós podemos
Nós não tivemos o grande desenvolvimento a partir do Bob ou da Sasha, mas foi mais focado na Meg, principalmente na questão do Glenn tá desaparecido. Eles finalmente encontram o busão, né, que parece que tinha zumbis lá dentro, parece que foi atacado, etc. E aí eles tentaram ver se o Glenn estava lá dentro. Enfim, foi uma cena bacana. Nós vimos como a Meg estava realmente, sabe, desesperada para encontrar o marido, no caso o Glenn, né? Mas, novamente, não teve muita coisa. Ela procurou o Glenn, encontrou o busão, limpou o busão e acabou aí. Não teve muita coisa. Em questão da cena do ônibus, quando a Meg começou a abrir a porta com a ajuda do Bob e da Sasha, começou a matar um zumbi de cada vez, a Meg começou a ficar meio zonza, assim, tudo mais. Isso foi interessante, porque a gente conseguiu ver meio que o psicológico do personagem, ver como é que ele se sente à procura do marido, etc. Mas o problema é que não teve uma duração maior. Se o episódio estivesse só focado na Meg e no Glenn, até poderia ter sido um episódio muito melhor que o anterior. Porém, ambos os personagens, né, ambos os grupos não fizeram tanta coisa assim. Mas, pelo que está parecendo, agora que nós já focamos em todos os grupos e nós já sabemos seus status, parece que finalmente a trama vai começar. Que no caso, talvez seja os canibais. E aí nós tivemos o último grupo, né, que no caso foi o Glenn, que ele acordou na prisão, né, ele não estava no busão, como foi revelado no trailer. Ele estava inconsciente na prisão, possivelmente devido ao segundo tiro do tanque. E aí ele pega a armadura, começa a correr dos zumbis, foi uma ótima referência aos quadrinhos. E uma outra coisa também foi a questão dele rezar, né? Ele pegou uma foto da Meg, começou a rezar rapidamente, tendo, eu não sei se foi uma referência, mas isso me lembrou uma cena da segunda temporada, quando o Glenn conhece, sabe, começa a conhecer mais a Meg. Então ele aprende a rezar. Na verdade ele não aprende. Ele tenta rezar, e isso aí lembrou muito um dos primeiros encontros que os dois tiveram na segunda temporada, que foi um momento muito legal, etc. Aí ele encontra a Tara explica que a Lily morreu, que os zumbis mataram ela, né? Eu queria ter visto ela morrendo, só acabou não aparecendo, o que deixou esse episódio um pouco decepcionante também, porque eu queria ter visto a Lily morrendo, né? Porque, porra, ela matou o governador. Mas aí a Tara foge com o Glenn, vão pra estrada, e aí, né? E aí o Glenn desmaia e a Tara, né, encontra o nosso trio, os novos personagens, o Abraham, o Eugene e a Rosita. Então, assim, pô, a questão do episódio focar em vários grupos, infelizmente nós tivemos pouco desenvolvimento, nós tivemos muita ação e alguns grupos acabaram não fazendo porra nenhuma. Como, por exemplo, o Daryl e a Beth, né, que eu acho que eles foram os únicos grupos que não fizeram porra nenhuma. Foram eles. Em questão da aparição do trio, né, dos novos personagens, eu achei muito legal, mas eu achei meio forçado demais, porque, poxa, se você encontrar uma pessoa na estrada, você não vai sair do carro, chegar pra pessoa de uma forma amigável, sabe, com as armas e tudo mais, porque o Abraham simplesmente se aproximou da Tara, levantou a arma e falou uma frase, sabe, de impacto, foi só isso. Tipo, se eu estivesse no meio de transporte com duas pessoas que eu conheço e eu vejo uma pessoa na estrada, cara, eu não saio de uma forma amigável e vou falar com a pessoa. Não, eu já saio do carro assim, mirando na pessoa, perguntando o nome dela, porque ela tá lá, etc. Porque assim, pô, ninguém no apocalipse zumbi vai confiar num estranho. Então, assim, a questão do Abraham confiar na Tara, né, ao ponto de se aproximar dela, sabe, de uma maneira tão próxima, e levantar a arma, né, isso aí foi muito forçado. Mas obviamente isso foi para fazer uma referência a uma das capas da história de quadrinhos, que foi a introdução do trio, né? Mas enfim, resumidamente nós tivemos um episódio muito legal, focado em vários grupos, alguns não se desenvolveram tanto, alguns não fizeram porra nenhuma, um deles se desenvolveu de uma forma, sabe, mais interessante assim, com várias referências a HQ, tivemos a introdução do trio, tivemos ação, tivemos zumbis morrendo, que é uma coisa, porra, que todo mundo gosta. Mas não teve tanta coisa assim, só que não teve elementos que fizeram esse episódio ser melhor que o anterior. Então infelizmente eu vou ter que manter a mesma nota que eu dei pro episódio anterior, então no caso vai ser 7,5, né? Então é isso aí pessoal, YouTube, Fox, BR, partindo até o próximo vídeo, valeu!